Por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sra. Ministra da Justiça, Senhoras e Senhores Deputados. Em jeito de nota prévia neste debate de sexta-feira de manhã, talvez dar nota, pelo menos do nosso ponto de vista, numa União Europeia que tem cada vez menos sentido para os cidadãos e cidadãs, esta cola se vai fixando em torno do seu espaço de segurança e desta tendencial evolução para um quadro penal crescentemente uniformizado. No entanto, sendo esta uma nota de contexto, dizer que nós não temos grande matéria a opor em relação às duas primeiras propostas de lei aqui apresentadas pela Sra. Ministra da Justiça, a proposta de lei 271, que é no fundo a primeira alteração ao mandato de detenção europeu, que tem sido, como bem sabemos, alvo de profunda reflexão, mas neste sentido esta consagração do princípio do reconhecimento mútuo no que toca à ausência do arguido em julgamento é uma matéria sobre a qual não temos, obviamente, objeções a colocar no quadro em que ela é consagrada na proposta de lei, tal como em relação à proposta de lei 272, quanto ao reconhecimento e fiscalização das medidas de coação no quadro das medidas alternativas à prisão. No entanto, eu gostaria de deixar algumas notas quanto à proposta de lei 274, que respeita o regime jurídico da identificação criminal, que altera a Lei 57/98 e todas as subsequentes alterações legislativas e, ao mesmo tempo, transpõe para a ordem jurídica interna a Decisão 4/2009-315, tal como as demais e anteriores propostas de lei. Nós estamos a falar de 3 decisões-quadro que se reportam ao ano de 2009. E, neste contexto, esta transposição é relativa à organização e conteúdo do intercâmbio de informação do registro criminal entre Estados-membros. Ora, o registro criminal sofre aqui alterações substanciais que nos merecem alguma reflexão. Ele organizar-se-á por ficheiro central informatizado, respondendo aos avanços tecnológicos, e os serviços de identificação criminal terão a competência da organização e funcionamento do registro criminal, do registro de contumazes, do registro ficheiro de datiloscópio dos arguidos condenados, do registro especial das decisões comunicadas no âmbito desta mesma decisão-quadro, que é alvo de transposição, e ao mesmo tempo do registro das medidas tutelares educativas segundo o quadro legal em vigor. Se os pareceres que conhecemos são unânimes no reconhecimento de que há progressos significativos na sistematização, digamos, do quadro legal do registro criminal, e se há um acordo relativo em relação à transposição da decisão-quadro que já mencionei, há, no entanto, uma dúvida que eu acho que subsiste, que é se nós temos as condições, se as condições humanas, se os recursos humanos, técnicos, orçamentais, são os necessários para toda esta alteração do quadro legal. Acho que é uma exigência de esclarecimento se a realidade, digamos, suporta toda a alteração legislativa consagrada nesta proposta de lei, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós entendemos que as observações e recomendações efetuadas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados merecem toda a atenção e, nesse sentido, declarar o nosso compromisso de que nós, pela nossa parte, as assumiremos. Em primeiro lugar, quanto aos prazos de conservação dos registros, prazos alterados de 2 para 5 anos, sem justificação, seja reconhecido, e considerada esta alteração como excessiva. No nosso entendimento, assim é. Por outro lado, relativamente à previsão do acesso ao ficheiro das impressões digitais, cuja vigência cessou, e é disto e não de outra coisa que falamos, por autoridade judicial ou policial, e cito, no âmbito de investigação criminal ou de instrução de processo criminal, que é, objetivamente e com a formulação da proposta de lei, considerada um desvio de finalidade, propondo-se mesmo a eliminação desta norma. Parece-nos uma matéria extremamente sensível que assumiremos no debate da especialidade. Ao mesmo tempo como se reconhece a necessidade de limitação
das autorizações ministeriais previstas nos artigos 8º e 38º e, enfim, se mantém uma certa estupefação quanto à abertura reconhecida no número 6 do artigo 10º, porque abre a possibilidade de se requerer ao titular um certificado de registro criminal para efeitos de avaliação de idoneidade. E esta avaliação de idoneidade parece-nos, segundo a formulação que assiste a este artigo, demasiado aberta, demasiado equívoca para se manter na formulação final. Do nosso ponto de vista, são colocadas inúmeras advertências também pelo próprio Conselho Superior da Magistratura, quer disso dar nota de que o fim da exigência de atividade, de enunciação da atividade ou da profissão que leva ao requerimento de um certificado, cria aqui uma confusão nos serviços e cria aqui uma ambiguidade que é, do nosso ponto de vista, de evitar, para além deste enunciado tão aberto que nos cria a possibilidade de entender que, doravante, qualquer um pode pedir um registro criminal para avaliar a idoneidade de não sei quem. Isto parece-nos extremamente preocupante e, neste sentido, reconhecendo os passos que são dados, todas estas questões que são, do nosso ponto de vista, bastante sensíveis, merecerão, pelo menos da nossa parte, propostas de alteração em sede de especialidade.